os nossos vizinhos aqui do lado. Então, hoje eu estarei conduzindo o nosso culto. Amém? Eu vou começar a iniciar com um versículo que se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda a criatura. Hoje o nosso culto ele é um culto de missões, que está sendo conduzido por mulheres. E assim, esse versículo ele me chamou muita atenção porque todos nós precisamos conhecer Jesus. Todos precisam conhecer a palavra e precisam conhecer a Jesus. E a última ordem de Jesus, antes de subir aos céus, foi para que eles fossem, que eles vissem e pregassem o Evangelho a todas as pessoas do mundo. E ele é o chamado de um cristão, ele é o chamado do cristão até que Jesus volte. E cada cristão, seja missionário, seja pastor, cada cristão, ele é chamado para pregar o Evangelho na sua forma de viver, na sua forma de falar e na sua forma de conduzir a sua vida. Falando o quê? Falando sobre Jesus, mostrando o quê? Um bom testemunho de Jesus em sua vida. Algumas pessoas, elas são chamadas para pregar em nações, para ir para longe, mas algumas pessoas, elas são chamadas para bem perto. A gente pode estar falando sobre Jesus, fazendo missões aqui no nosso bairro. A gente pode estar falando sobre Jesus, fazendo missões numa cidade vizinha mais próxima. Então, a missão, ela está em todo lugar, onde há gente que precisa e que necessita conhecer Jesus. Eu vou chamar a irmã Maria e José para orar sobre missões. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, buscar a Deus por esse povo que se encontra em outros países, tão sofrido. Pessoas, como a Amanda acabou de dizer, que está do nosso lado, precisando de ouvir uma palavra. E às vezes a gente faz tão pouco, para que o Senhor possa abençoar cada um que está lá necessitando, e nós que podemos ir e fazer missões do nosso lado, na nossa casa, na nossa família. Como ela frisou bem, isso é fazer missões. Onde houver gente necessitando uma palavra, você pode ir ali e fazer missões. Amém? Senhor nosso Deus, neste momento, Pai, me encontro diante da Tua presença, Senhor Jesus, para entregar um povo em Tua santa e poderosa mão. Senhor, em todo mundo há pessoas carentes de ouvir a Tua palavra. Em todo mundo há pessoas que sofrem por amor do Teu Evangelho. Há pessoas que sofrem levando a palavra. Há pessoas que sofrem, Senhor Jesus, torturas, todo tipo de torturas, por se converter ao Evangelho. São perseguidos por amor do Teu nome. Meu Senhor amado, e que o Senhor possa, nessa noite gloriosa, ir visitar cada um dos meus irmãos que se encontram em outros países, sofrendo para levar a Tua palavra. Os missionários que estão bem aqui no Amazonas, os missionários aqui dessa igreja, porque eu sei que aqui tem missionários, tem pessoas que amam missões, tem pessoas que precisam fazer missões. Eu entrego em Tuas mãos esse culto que é endereçado, meu Pai, para essa obra gloriosa que é fazer missões, fazer discípulos, levar o Evangelho. Nos desperta, Pai, nos desperta para essa obra tão magnífica, essa obra tão valorosa
Senhor disse na tua palavra: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor não especificou uma nação, um povo, uma raça, um credo. O Senhor disse todo o povo, todo, Senhor. Onde houver alguém necessitado, envie alguém, Senhor, para falar do teu Evangelho, da tua salvação tão cara, tão preciosa. Senhor, entregue este culto em tuas mãos. Tudo que for feito aqui, que seja para a honra e glória do teu nome santo. Amém. Bom, vou dar continuidade com um poema que a nossa querida irmã Andréia me passou essa missão. É um poema muito lindo que se chama Cristo te chama. Ide por todo o mundo com paz e amor, pregando o Evangelho. O mundo está em dor, a nação está clamando. Vamos o Evangelho levar por toda a geração, o Evangelho anunciar. É preciso cuidar de vida, como o Senhor Jesus fez, anunciar o Cristo vivo com toda a força e altivez. Mulheres, homens e crianças, Jesus nos chama a proclamar: o reino de Deus está próximo. Vamos o Evangelho anunciar. Amém? Eu gostaria de chamar o ministério de louvor. Queridos, graças a Deus, irmãos, boa noite. Vamos ficar de pé para louvar a Deus essa noite. O apóstolo João diz na sua carta, no capítulo 1, verso 1: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Nós vamos cantar a palavra de Deus nessa noite. Eu gostaria que você estivesse com seu pensamento voltado à palavra de Deus. Feche os seus olhos e vamos começar a adorar a presença de Deus nessa noite. Jesus é a palavra viva. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele age de eternidade em eternidade. Comece a orar no seu lugar, entrar na presença de Deus. Esqueça o seu momento lá fora. Se concentre no culto. Esse culto de missões, culto de louvor, adoração ao nosso Deus. Se coloque à disposição do Espírito Santo. Vamos ouvir a palavra de Deus cantada, celebrada nesta noite. Aleluia, Jesus. Tu és o Verbo, Senhor. Tu és o Verbo encarnado. Nenhuma morte foi capaz de vencer o Senhor. Tu és poderoso, Deus. Tu és magnífico. Tu és bendito, Senhor, como o salmista diz no Salmo: foi me hoje pela manhã, pela manhã. Bendize, ó Senhor, a minha alma. Só tu és digno, Senhor, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. No início eras a palavra, o Deus Altíssimo. O mistério
Poderoso esse nome pode aplaudir bem forte o Senhor. Aleluia. Entendemos que o Senhor é grande, é poderoso. A nossa fé começa a agir. A nossa fé ela se torna inabalável. E nessa noite nós temos a oportunidade de dizer: Senhor, eu quero seguir com fé. Eu quero seguir rompendo barreiras. Eu quero seguir frutificando, Senhor, o teu reino, edificando o corpo de Cristo. Vamos celebrar o Senhor. Com Jesus e você.
Nós seguimos com fé porque nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Foi morte de cruz e o Senhor nos libertou do império das trevas para a maravilhosa luz. E nós vamos proclamar nesta noite, nesse culto de missões e também um culto de celebração, a presença do nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Senhor,
forte a presença de Jesus. Deus assentar, irmãos. Que lindo, né, gente? Então, eu gostaria de chamar as irmãs do Ministério Feminino para estarem adorando ao Senhor. Amém? Vem, você está quadrando. Só baixa um pouquinho. Amém. Gostaria de chamar as outras irmãs, irmã Nice, conhece o louvor, é oferta agradável, bem facinho, novena. Eu tenho aqui a cópia. Pode juntar mais. Pode juntar. Amém. Esse louvor fala oferta agradável, né? Fala assim que meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são seus. É assim que é a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus. Nós servimos com os nossos dons, com os nossos talentos, com as habilidades que o Senhor nos dá. E o Senhor nos chamou para pegar o Evangelho, para levar Jesus às pessoas. E qual é o dom que o Senhor te deu para você servir ao Senhor com alegria? E aqui nós estamos representando o Ministério Feminino e iremos cantar essa canção que fala profundamente aos nossos corações, ao coração missionário. Amém? A tua
Eu gostaria de convidar o nosso pastor. Graças e paz, irmãos. Bom que estamos aqui essa noite, culto de celebração, culto de missões. E hoje, excepcionalmente, começando mais cedo, vamos terminar mais cedo, que possamos também abençoar os irmãos aqui do lado, atrás. Mas eu quero já convidar o pastor Jacques, que está ministrando a palavra. Quero orar com vocês, orar por nós, para que possamos abrir nosso coração para receber a mensagem de Deus essa noite. Tenho certeza que Deus vai falar com nós. E depois nós estaremos ouvindo, dando início aqui a 2 projetos de missões. Talvez vocês que estão estranhos esse texto, testamos já faz um bom tempo, mas está vivo aqui. Né? Depois vamos estar passando para vocês sobre isso. Vamos ficar de pé? Pai querido, eis aqui o teu servo. Pedimos que o Senhor venha trazer à sua memória, ao seu coração, aquilo que o Senhor vem falando com ele essa semana, para ministrarmos aos nossos corações. Senhor, eis aqui a tua igreja, eis aqui as nossas vidas. Abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente para receber a mensagem de Deus. Fala conosco, Senhor. Venha repreender qualquer influência externa e que nesse momento, Deus, possamos abrir o nosso coração e prestar atenção à mensagem do Evangelho. Fala conosco. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pois assim, Pai, mais paz. Boa noite a todos. Uma alegria estarmos aqui juntos, na presença de Deus, nesse culto de missões. O nosso sexto, não é de missões. Sexto, né? Sexto culto de missões, uma alegria para nós falarmos de missões. Está no coração de Deus, está no coração da nossa igreja também. A Fran quase leu o meu texto hoje de manhã. Quem leu meu Jesus, quase que o Salmo 113, quase chegou no meu. Salmo 113. Para ler o 105 de manhã. Salmos de número 103. E também Josué, capítulo 24. Nós estávamos refletindo um pouquinho. Vou ser bastante breve, a música não vai nos atrapalhar. Daqui a pouco a gente vai lá também comer um pastelzinho. E vai ser uma bênção nossa comunhão com a nossa igreja irmã aqui ao lado. Salmos de número 103, versículos, os versos 17 e 18. E vamos ler Josué 24, versículo 15. Hoje é um culto de missões, hoje também é o Dia dos Pais. E eu quero fazer uma analogia desses 2 temas do dia, vamos dizer assim. Creio que essa palavra, começando de mim, há de germinar bons frutos sobre mim e sobre os irmãos também. Josué 24, 15 e Salmos 103, verso 17 e verso 18. Todos encontraram, irmãos? Assim diz a palavra de Deus, fiquei assim mesmo, como estão. Josué 24, 15, primeiro diz assim: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que aos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Outro texto, Salmos de número 103, verso de número 17
versão internacional, que diz assim: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Vamos ler esse texto mais uma vez. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Amados, essa é uma pastor Rosa já orou por mim e pelos irmãos também. Então daremos início à palavra do Senhor. Queridos, nós vivemos hoje numa pós-modernidade, em dias novos para todos nós. E pensando em fazer uma analogia hoje com missões expandidos Pai, o Senhor falou muito ao meu coração nessa palavra. Pensando um pouco na pós-modernidade, aí eu dei o tema desta mensagem: a incursão da pós-modernidade, um novo modelo familiar. É interessante pensar, irmãos, que a pós-modernidade ela tem apresentado alguns apontamentos, algumas direções para a igreja. E é verdade que nós vivemos num período de descontinuidades, principalmente quando nós olhamos o modelo tradicional de família, em que a igreja cristã sempre esperou ter. Pensando nisso, irmãos, nós vamos entender que há algo que está contrapondo as ordens sociais tradicionais. Pensei bastante nos períodos bíblicos, nos períodos da nossa história no Brasil, e a gente percebe que desde o feudalismo, que foram aquele período, onde os senhores de terra estavam à frente ali com as suas propriedades ali, os senhores feudais, e a mão de obra dos pobres era a mão de obra servil, era para os desfavorecidos, e era uma época muito vantajosa para as instituições, era um momento muito vantajoso como estilo de vida para aqueles que tinham propriedades, para aqueles que eram donos das condições sociais, para aqueles que olhavam para a organização social como talvez olhamos hoje como um pano de fundo ao capitalismo, ao olhar ao dinheiro. Olhando para isso, irmãos, nós vamos perceber que o salmista Davi, ele estava bem preocupado com a ordem social daquele momento. E eu digo aos irmãos, a dominação, ela sempre foi masculina. A dominação, ela sempre foi masculina. E eu pensando, o Senhor falou muito ao meu coração nesta palavra, olhando para as mulheres nos dias de hoje que sempre fizeram o papel de pais, mulheres obedientes ao Senhor, que sempre se colocaram como pais. Irmãos, isso é uma coisa de valor. O nosso Deus, Ele trouxe perspectivas ao coração do homem para ver valor também nas mulheres. As mulheres que no dia de hoje também estão em comemoração do Dia dos Pais. Mulheres guerreiras, mulheres valentes, que sempre cuidaram da sua família com muito amor e zelo, com muita proteção, com muito cuidado. E hoje, irmãos, é dia de nós olharmos para aquilo que podemos nos apoiar. O homem sempre foi uma máquina, sempre esteve à frente das coisas e sempre quis dominar as coisas, e a mulher sempre ficou para trás diante dessa dominação. É verdade que a sociologia, ela vai tratar um pouco desse período de dominação como o androcentrismo, que é onde coloca o homem como centro, onde anuncia um discurso para legitimar o homem como acima da mulher.
Nós vemos que esses períodos, eles serviram para que nós pudéssemos tirar lições, pudéssemos nos colocar no lugar. E aí eu quero falar aqui de 3 pontos importantes dentro dessa mensagem, que é a família, que é a igreja e que é o período da educação, período de escola, vamos dizer assim. O quanto durante a história cristã e a história do mundo, as famílias, elas sempre foram extensas. As pessoas sempre pensavam em fazer família, em ser família, em estar como família, mas principalmente a querer ser família. E a sociedade, irmãos, nesta convivência, ela sempre teve um relacionamento que os sociólogos chamam de um relacionamento nuclear, que é um relacionamento onde o homem, ele quer fazer família, onde a mulher quer fazer família. Hoje nós vivemos dias tão complicados dessa sociedade líquida, onde tudo é líquido, onde tudo é muito rápido, e as pessoas não querem mais essa convivência de responsabilidade. É verdade que o pai, irmãos, ele sempre foi uma figura de autoridade. Não é diferente que quando Jesus veio à terra, ele sempre se referia ao Pai. Jesus certa vez disse assim: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas. Sempre se referia ao Pai com cuidado. E eu digo aos irmãos que quando nós nos convertermos de verdade, nós vamos olhar Deus como nosso Pai. Quando olhamos Deus como Pai, nós vamos deixar o Senhor governar o nosso coração. Nós vamos deixar Cristo tomar as decisões por nós. Nós vamos começar a entender que Deus está conosco e que ser família, irmãos, deve ser algo para nós incontestável. Fazer e ser família deve ser algo incontestável no nosso meio, principalmente nos espaços públicos. Nós continuamos sendo referência, dizendo que a família, ela continua sendo família. Qual família? A família que Deus instituiu. Deus instituiu a família. O maior patrimônio de Deus é eu e você. É verdade que no século XVII, muitos queriam emergir um novo modelo de família, pelo convívio muito mais restrito, pelo mundo desenvolvido, começando a se restringir ao tempo. Começou-se no século XVII a família ser um pouco dividida. Os pais trabalhavam o tempo todo, as mães tinham que cuidar das coisas do lar, e os filhos ficavam no quarto. Os filhos ficavam ali dizendo que estavam estudando, que estavam tendo novos rumos de vida, e os pais confiavam que os seus filhos estavam bem. Mas na verdade é um período, irmãos, de mais brigas, e um período também que mais se formou mães que são pais e mães. Assim, Jackson, por que você está falando disso num dia de missões? Porque, irmãos, missões se começa com família. Missões se começa com estruturação familiar. Nós precisamos nos conscientizar que existe um Deus que executa os homens, e como executa os homens, nos criou, nos gerou para que estivéssemos aqui, para executarmos o ser família. Ser missões é participar, é não deixar relativizar ser família,
É buscar em Deus, irmãos, ser filhos, para que, como o texto que nós lemos no Salmo 103, a justiça estará com os filhos dos filhos. É tão interessante que o salmista, ele diz que o Deus, o Senhor Todo-Poderoso, ele também é punidor. Mas ele não é punidor para sempre, porque Deus não olha a nossa transgressão como algo eterno, mas Deus nos olha com a sua misericórdia. Deus nos olha com seu leal amor, como diz essa nova versão internacional. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está para com que o tem. Irmãos, isso é tão lindo. Isso é tão lindo. E eu quero falar sobre esses apontamentos aqui com os irmãos. O primeiro deles é o amor leal do Senhor. E aqui inclui esse amor eterno de Deus. Pensar nesse Salmo 103 é pensar em Davi, que prossegue buscando uma abundante misericórdia e uma abundância da vontade de Deus para com a sua vida. Davi havia falhado, um erro grave, sendo rei de Israel, mas o Senhor se compadeceu do seu filho Davi. E o Senhor, ele se compadece de mim e de você. O Senhor, ele tem compaixão dos seus filhos. Por mais que nós sejamos infiéis ao Senhor, mas o seu amor leal, o seu amor eterno, ele está para com os deles. Isso é uma palavra, irmãos, poderosa, porque o Senhor, ele sinaliza uma manifestação viva da sua palavra. É como se Deus estivesse nesse texto falando para nós: meus filhos, eu estou aqui, eu continuo manifestando maravilhas, eu continuo manifestando milagres, eu continuo manifestando sinais. Eu sou Deus da compaixão, eu sou Deus da misericórdia. É nesse Deus que nós cremos, irmãos. Quantos perigos passou por Davi, quantas ameaças Davi teve durante o seu ministério, durante o seu reinado. Mas o Senhor encheu o seu coração de misericórdia. Depois os irmãos podem ler melhor o Salmo 103 em casa. E o Salmo 103 ele é recheado de Deus corrigindo Davi, mas ao mesmo tempo o salmista está num momento de gratidão ao Senhor, num momento de olhar para as misericórdias de Deus, olhando para as obras de Deus que estão em todos os lugares. E aí o salmista percebe que precisa unir uma vida de adoração, uma vida de celebração com uma vida de louvor. Hoje nós estamos aqui, irmão, nesse culto de missões, tendo uma oportunidade de tempos em tempos, de idades em idades que nós fazemos todos os anos, momento de expressar os nossos sentimentos a Deus. Eu sei que o Dia dos Pais não é um dia bom para todos, mas existe um Pai que nos amou tanto. Existe um Pai que te amou tanto que nenhum homem sendo pai poderia amar igual a Jesus. É verdade que meu pai não foi um dos melhores para mim, mas sempre que eu olho para esse dia eu agradeço ao Senhor. Pai, obrigado por ser o meu Pai. Pai, obrigado. Abba, Pai, Paizinho. É nesse Jesus que nós cremos, é o nosso Pai. É quem nos protege, é quem nos consola, é quem nos dá a verdadeira dádiva que nós necessitamos. É desse Deus misericordioso, cheio de compaixão, que nós queremos. Diga ao Senhor, talvez você entrou aqui nesse lugar hoje querendo algo de Deus. Peça ao Senhor. É momento de pedir a Deus, o Senhor vai falar ao seu coração. Expresse os seus mais profundos sentimentos a Deus. Expresse os seus sentimentos de agradecimento, porque eu sei que o seu coração, ele tem sim gratidão ao Senhor por esse dia. E isso também é ter missões.
no nosso coração, é pensar no nosso Pai, naquele que vai nos ajudar a caminhar. O ponto 2 é a justiça dos filhos dos filhos. É interessante que esse versículo 17 ele já começa com mas a misericórdia do Senhor, ela é de eternidade em eternidade. O Senhor, irmãos, Ele é poderoso. O Senhor, Ele quer abençoar a sua família. O Senhor, Ele quer trazer a abundância do seu reino para nós. Hoje nós temos esta oportunidade de conservar, porque o Senhor, Ele não retribui a nós segundo as nossas iniquidades. Ele não retribui o nosso pecado da forma que somos. O Senhor, Ele não conserva a sua ira, mas pelo contrário, Ele se compadece dos seus filhos. É um salmo tão belo, irmãos, que nós vamos perceber a conexão que nós temos com a eternidade. A eternidade é algo que nós esperamos, é algo que foi fundado por Deus na sua eternidade. Nós não sabemos o início, nós não sabemos o fim, mas sabemos que temos a segurança em Deus, e aquilo que é conferido por Deus nunca será retirado. Tudo que é conferido pelo Senhor à sua vida não será retirado. Nunca houve um período onde o Senhor usou da sua ira e ao mesmo tempo não se compadeceu dos seus filhos. Mas pelo contrário, diante dos pecadores que nós somos, o Senhor sempre está estendendo a mão aos seus. E Ele quer estender a mão sobre os seus filhos dos seus filhos. E o propósito aqui é a misericórdia de Deus, que teve um começo. E esse começo não é a eternidade. A eternidade é aquilo que nós vamos viver. E isso é algo lindo da parte de Deus. O ponto 3 é guardar a aliança e lembrar dos preceitos de Deus. Eu fiquei hoje revisando essa lição em casa e orei ao Senhor, pedindo ao Senhor que falasse comigo. O Senhor já tinha falado durante a semana, mas falei, Senhor, cumpre na minha vida aquilo que o Senhor me disse. Cumpre nas vidas das famílias brasileiras aquilo que o Senhor disse na sua palavra. A palavra do Senhor, ela é viva. E o salmista diz, olha, guarda esta palavra desde a sua mocidade. Verso de número 5 do Salmos 103. Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. O Senhor é quem nos renova como se fôssemos águas, como se nós continuássemos crescendo em idade, mas que estivéssemos sempre como jovens, olhando para a águia que renova as suas penas. A águia, que é um símbolo de juventude, ela se renova em todo o tempo e ela está sempre jovem para o próximo voo. É assim que nós crentes precisamos guardar a aliança de Deus, é nos renovando todos os dias e buscando essa juventude na palavra do Senhor, crescendo em missões, crescendo em família, porque se nós estivermos estruturados, irmãos, em ser uma família, nós vamos estar fortes com Deus para a sua missão. A missão do Senhor está aí para nós. Com certeza a fidelidade do Senhor, irmãos, ela é certa. Ela é verdadeira para com os seus filhos. É verdade que as coisas de Deus, irmãos, elas não são supérfluas, mas pelo contrário, nos faz lembrar dos seus estatutos, nos faz lembrar do que o Senhor fez, porque Ele faz continuamente, todos os dias, para que lembremos da aliança que Ele firmou conosco. O Senhor firmou uma aliança com os seus filhos, e isso não é um cuidado mundano, não é um cuidado que o homem pode mensurar, mas é um cuidado de uma proteção divina, que vem do Criador, que vem do Consolador, que Jesus deixou aqui na terra. Então hoje nós, como família, precisamos nos
revigorar. Precisamos deixar o Espírito Santo de Deus tomar a direção das nossas vidas. Não com confusão, não com provocações, mas pelo contrário, com sinceridade, com verdade, porque o Senhor, Ele é a verdade. Ele é a única verdade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu quero fazer algumas aplicações para finalizar com os irmãos em 3 minutos. A pós-modernidade, ela chegou não para nos assustar como filhos de Deus, mas pelo contrário, para nos desafiar como humanos, que precisamos nos organizar como família. Precisamos ver os desafios que essa pós-modernidade tem colocado à nossa frente. Olhar principalmente para as novas configurações familiares que o mundo, a televisão, a internet tem jogado no ventilador para que a gente aceite tudo, para que a gente possa aceitar tudo. Lembrar das intervenções lá atrás do androcentrismo, do feudalismo, que vieram na história e foram agravantes componentes que levaram à frente essa visão masculina, essa visão machista que nós temos do homem que quer dominar em todo o tempo. Pelo contrário, irmãos, construir uma família é estar lado a lado com a sua esposa, lado a lado com os seus filhos, para construir uma estrutura de Deus. Amém. Porque essa estrutura, ela não poderá ser vencida. Irmãos, quando o diabo olha uma família feliz, ele fica enfurecido. E ele quer nos tirar da presença de Deus, ele quer colocar divisões, ele quer colocar contendas, ele quer colocar provocações para que nos tirem a paz. Mas pelo contrário, nosso Deus é aquele que traz a segurança. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. São elas que nos renovam a cada manhã. E o Senhor se compadece de nós. Então que hoje nós possamos guardar a aliança do Senhor, guardar os preceitos de Deus, guardar esta eterna juventude, para que vivamos uma vida repleta da palavra de Deus. Independente daquilo que foi cumprido nas nossas vidas, o Senhor, Ele tem a sua fidelidade, que em algum momento será cumprido com as suas promessas. O Senhor, Ele é perdoador. Hoje você tem a oportunidade de se levantar do seu lugar e dizer: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero esta luz no fim do túnel. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria para que eu consiga educar a minha família. Eu necessito, Senhor, que o Senhor não me repreenda perpetuamente, mas que o Senhor haja em compaixão de mim, compaixão dos meus filhos, da minha família. Que o Senhor seja conosco, irmãos, que o Senhor seja a favor de nós, que o Senhor nos dê a sua graça, que o Senhor haja em favor da sua igreja, e que com maturidade, como o pastor tem pregado aqui nesses últimos domingos, nós possamos nos levantar como família e buscarmos esta verdade, que é ser família para fazer missões. Nos coloquemos de pé. Por favor. Senhor, nós colocamos na Tua presença, Deus. Ó Senhor, essa palavra que tanto nos ensinou, nós necessitamos dos Teus preceitos. Oh Deus, como as irmãs aqui cantaram hoje nesse culto, a Tua palavra, Senhor, esconde. Ó Espírito Santo de Deus, guarda no nosso coração a Tua palavra, para eu não pecar contra Ti, Senhor. Ó Deus, usa as nossas vidas como testemunhos. Usa nossas vidas, Senhor, para perseverar em ser família. Que possamos perseverar nesta noite na doutrina dos apóstolos. Que possamos perseverar, Senhor, no partir do pão. Que possamos perseverar nas orações. Ó Espírito Santo de Deus, dá-nos a Tua paz em nosso lar. Faça-nos amadurecer, Senhor, como famílias.
Faça-nos olhar, Senhor, para as mães, muitas vezes viúvas, as mães, por algum momento, que sempre foram mães e pais do seu lar. Ó Jesus, hoje nós oramos por missões, porque, Senhor, fazer missões é uma estruturação familiar que vem antes. O Senhor, Ele tem uma missão para a família. E eu creio, Senhor, que guardando a Tua palavra, nós seremos mais que vencedores. Senhor, traga transformação sobre nós. Traga-nos a alegria, Senhor, de louvar o Senhor. Todos os dias, Deus, que a Tua ira não seja permanente, mas que o Senhor se compadeça dos seus filhos. É o amor leal do Senhor que nos eleva. É o seu amor eterno, Deus, para com aqueles que o temem, que nos faz levantar todos os dias e caminhar. Ó Deus, sobre os nossos filhos, dos filhos dos filhos, de geração em geração, que o Senhor nos dê uma paz que excede todo entendimento. Que o Senhor nos faça ter acordos, Deus, em nossas famílias, para que possamos estar firmes, exuberantes, cheios, Deus, da Tua presença, para fazermos missões. Traga-nos no nosso coração, Deus, uma alegria verdadeira, porque Tu és a verdade. E é uma verdade que nos liberta, é uma verdade que nos transforma. Ó Deus, entrou alguém nesta noite angustiado neste lugar. Eu oro para que o Senhor entre no seu coração. Eu oro nesse momento para que o Teu Espírito, Senhor, que é poderoso, para poder fazer infinitamente mais do que podemos pedir, pensar, ou até mesmo imaginar, possa regar esse coração nesta noite. O coração mais duro humano que tenha, o Senhor é poderoso para regar, para que possamos ser família. Obrigado, Deus, por esta noite, por esta igreja. Que o Senhor seja conosco. Os projetos que esta igreja tem, Senhor, seja conosco. Que as Tuas misericórdias durem para sempre. E eu quero perguntar se tem alguém aqui nesta noite que entrou, talvez ouviu a palavra de Deus nesta noite, talvez em algum momento quer entregar a sua vida a Jesus. Talvez você possa dizer, mas pastor, eu já entreguei minha vida a Cristo tem tanto tempo, na minha casa, eu tenho Jesus na minha vida. Mas nessa noite eu te convido para fazer essa profissão de fé publicamente, e você dizer, olha, eu quero Jesus na minha vida, eu quero essa transformação. Tem alguém aqui nessa noite que quer essa transformação, que quer essa nova vida, que quer esse novo fôlego, esse novo estilo de vida? Só você levantar a mão que nós vamos orar por você, apenas uma oração. Tem alguém nessa noite que quer fazer esse acordo com Deus nessa noite? Então, amém. Deus abençoe os irmãos essa noite. Continue honrando a igreja do Senhor. Podemos assentar. O pastor Rosa ainda vai falar em uns minutos. Que Deus continue abençoando a igreja do Senhor.